Havia algo diferente em Noé. Não era força acima da média, nem talento raro de construtor. Era uma coisa simples e ao mesmo tempo impossível de ignorar. Ele ouvia uma voz que os outros não ouviam, e obedecia enquanto todos ao redor continuavam vivendo como se nada estivesse por vir. A Bíblia descreve Noé em poucas palavras, mas essas palavras pesam. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Andar com Deus num mundo que havia se afastado completamente dele não era conforto, era isolamento. Era viver num ritmo completamente diferente de todos ao redor. E foi exatamente a esse homem que Deus revelou o que estava por vir. Não apenas o julgamento, mas o caminho de saída. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Gênesis 6:14. 4 palavras que carregavam dentro delas décadas de trabalho, suor, dúvida alheia e fé inabalável. Deus não explicou a Noé como o mundo reagiria. Não prometeu que seria fácil. Apenas deu as medidas. 137 metros de comprimento, 23 de largura, 3 andares completos. Uma estrutura colossal para ser erguida sem máquinas, sem projetos digitais, sem equipe de engenharia. Apenas madeira, ferramentas rudimentares e uma palavra que vinha do alto. Antes de cortar a primeira árvore, porém, havia uma etapa que ninguém glamoriza, mas que era absolutamente indispensável: o terreno. Uma embarcação desse tamanho não podia ser construída em qualquer chão. Precisava de solo firme, espaço amplo, terreno relativamente plano, e tudo isso a uma distância razoável das florestas de cipreste que forneceriam a madeira. Imagine Noé caminhando pelo campo, tocando o solo com os pés, avaliando a firmeza, observando a inclinação, calculando sem papel, sem instrumentos modernos, apenas com os olhos treinados por décadas de trabalho manual e uma sensibilidade aguçada pela comunhão com Deus. E havia outro fator que complicava tudo. A Bíblia descreve que antes do dilúvio, a terra funcionava de forma diferente. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 2:6. O solo era naturalmente úmido, constantemente alimentado por vapores que subiam de dentro da própria terra. Isso significava que o terreno ideal precisava ser preparado com cuidado. Canais simples de drenagem cavados à mão, pedras removidas uma a uma, raízes arrancadas com alavancas improvisadas, o solo compactado repetidamente até estar firme o suficiente para sustentar o peso de uma estrutura que, quando concluída, desafiaria qualquer obra da época. As pessoas passavam e observavam. Alguns se aproximavam com curiosidade, outros com escárnio. O que esse homem está fazendo? Por que nivelar um terreno gigantesco longe de qualquer rio ou mar? A loucura visível de Noé era, na verdade, a forma mais sensata de resposta a uma revelação divina. Ele não construía para convencer ninguém. Construía porque havia ouvido. Com o terreno preparado, começava o trabalho que consumiria anos: a coleta da madeira. Ciprestes não eram árvores comuns. Eram troncos enormes, densos, resistentes à água, ideais para uma obra que precisaria flutuar sobre as águas mais violentas da história. Derrubar uma única dessas árvores com machados de pedra ou metal rudimentar exigia horas de esforço. Derrubar centenas delas era um projeto em si mesmo, antes mesmo de começar a construção. Cada golpe era calculado, cada queda ensaiada para que o tronco não se partisse de forma inútil. Mas o maior desafio não era derrubar, era transportar. Sem rodas eficientes, sem animais suficientes para arrastar madeira daquele porte, Noé provavelmente usou a mesma técnica que civilizações antigas ao redor do mundo dominavam. Troncos menores colocados sob os maiores, funcionando como rolos. Cordas trançadas à mão envolvendo o tronco. Homens puxando em sincronia, movendo toneladas alguns metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos de trás eram reposicionados na frente, e o processo se repetia até o canteiro. Lento, exaustivo, necessário. E quando a madeira suficiente se acumulou no terreno, chegou a hora de começar pelo elemento mais crítico de toda a embarcação: a quilha, a espinha dorsal da arca.
Nenhuma árvore do mundo chegava a 137 metros. Isso significa que Noé precisou unir várias vigas enormes numa linha contínua, usando encaixes de madeira, sistemas de macho e fêmea cuidadosamente talhados, cavilhas de madeira dura inseridas para travar cada junção. Uma engenharia sem papel, executada com olhos e mãos, repetida até que a base estivesse firme o suficiente para sustentar tudo que viria acima. Com a quilha assentada, ergueram-se as costelas. Vigas arqueadas que subiam das laterais dando forma ao casco, cada uma encaixada com precisão na base, cada ângulo verificado com cordas esticadas e pedras usadas como prumos. Uma costela fora do lugar comprometia o equilíbrio de toda a estrutura. Por isso o trabalho era lento, repetido, verificado e reverificado. Mas conforme cada costela ia se erguendo, algo acontecia no canteiro que não pode ser descrito apenas como carpintaria. Uma forma surgia do nada. Uma embarcação colossal tomando corpo num lugar onde nunca havia existido mar. Construída por mãos humanas movidas por uma convicção que ia além de qualquer lógica visível. Quando o esqueleto estava completo, veio o momento de cobrir e selar. Deus foi específico também aqui. Betumarás a arca por dentro e por fora. Gênesis 6:14. O betume era uma resina natural extraída da terra, que precisava ser fervida, espessada e aplicada ainda quente sobre cada superfície, cada junta, cada fissura. Primeiro por dentro, camada por camada, esperando secar antes de aplicar a próxima. Depois por fora, com o mesmo cuidado. Uma infiltração sequer, em qualquer ponto, poderia comprometer tudo. Então o trabalho era minucioso, demorado, e não havia atalhos. O interior da arca também exigia planejamento. A Bíblia revela: farás compartimentos na arca. Gênesis 6:14. O termo hebraico original, kininim, significa literalmente ninhos, células, divisões. A arca não era um galpão aberto, era um espaço dividido e organizado. 3 andares, cada um com sua função lógica. O andar inferior, onde animais pesados como elefantes e hipopótamos manteriam o centro de gravidade baixo, estabilizando a embarcação nas águas turbulentas. O andar do meio, para animais de porte médio. O andar superior, para aves e criaturas menores, mais próximas da abertura de ventilação que a própria Bíblia menciona. Farás uma abertura de um côvado por cima. Gênesis 6:16. Uma janela corrida abaixo da cobertura, projetada para permitir a circulação de ar sem deixar entrar água. Sem essa ventilação, os gases produzidos pelos animais tornariam o ar irrespirável em dias. Com ela, havia possibilidade de sobrevivência. Além dos animais, havia o alimento. A Bíblia é clara: levarás contigo de todo o alimento que se come, e o ajuntarás contigo. Gênesis 6:21. Um ano de provisões para cada espécie representava uma quantidade enorme de feno, grãos, frutos secos, raízes, água armazenada em jarros. Áreas inteiras dedicadas ao estoque, protegidas da umidade, organizadas de forma que nada fosse desperdiçado. E depois de tudo isso, a porta. Um único ponto de entrada e saída, grande o suficiente para animais de todos os portes, resistente o suficiente para não comprometer a estrutura. Noé provavelmente instalou vigas grossas ao redor da moldura, reforços diagonais, encaixes profundos. Um sistema de pivô vertical em madeira densa que permitia que a porta abrisse e fechasse com firmeza. Era o ponto mais vulnerável de toda a arca e, ao mesmo tempo, o mais simbólico. Porque a Bíblia diz algo que para em qualquer leitor atento. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Noé construiu, Deus selou. O homem fez tudo o que estava ao seu alcance, e Deus completou o que estava além dele. Antes de os animais chegarem, Noé caminhou pelo interior da arca. Testou vigas, pressionou encaixes, ouviu a madeira. Grandes estruturas de madeira falam, rangem, se acomodam ao próprio peso. E Noé, depois de anos convivendo com aquela obra, sabia a diferença entre o ranger normal e o sinal de problema. Verificou cada compartimento, cada reserva de alimento, cada reforço estrutural.
E então aconteceu algo que nenhum esforço humano poderia ter produzido. A Bíblia é direta. Os animais vieram até ele. Não foram capturados, não foram arrastados. Vieram. Pares de cada espécie surgindo entre as árvores, aves descendo em voo, criaturas selvagens caminhando lado a lado sem atacar umas às outras. Era o sinal mais claro de que aquilo que estava acontecendo não era um projeto humano. Era um ato divino tomando forma no mundo físico. Com todos dentro, a porta foi fechada. E então o silêncio. Do lado de fora, o mundo continuava. Do lado de dentro, a espera começou. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Gênesis 7, 11. Primeiro a terra tremeu. Águas subterrâneas irrompendo com pressão violenta, rachaduras se abrindo no solo, o chão instável sob tudo que havia sido construído. Depois, o céu. A primeira chuva da história caindo sobre a madeira da arca com um som que ninguém ali dentro jamais havia ouvido. Gotas pesadas, depois torrentes, depois um rugido contínuo de água sobre madeira. A arca estremeceu, rangeu e começou a flutuar. Para Noé e sua família, aquela sensação devia ser impossível de descrever. A embarcação que por anos ficou estática naquele terreno, agora se desprendia da terra, balançava levemente, encontrava seu equilíbrio nas águas que subiam. Aquilo que parecia loucura, finalmente revelava seu propósito. E as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Gênesis 7, 19. Montanhas cobertas, planícies submersas, o mundo que existia antes sendo apagado pelas próprias águas que Noé jamais havia visto cair do céu. A chuva cessou após 40 dias, mas as águas continuaram prevalecendo por 150 dias. Dentro da arca, o tempo tinha outro ritmo. Havia trabalho todos os dias. Alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar a integridade das vigas, monitorar a estabilidade. E orar. E esperar. A Bíblia então traz uma das frases mais tocantes de toda a narrativa. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8, 1. Como se o peso de tudo aquilo, os meses de escuridão, o balançar constante, a incerteza sobre quando acabaria, encontrasse resposta numa atenção divina que nunca havia se desviado. Deus enviou um vento sobre a terra. As águas começaram a baixar. Lentamente, dia após dia, até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8, 4. Noé abriu a janela superior e, pela primeira vez em meses, ar fresco entrou com força, trazendo o cheiro de um mundo que estava começando a respirar de novo. Ele soltou um corvo, que voou sem retornar. Depois soltou uma pomba, que voltou sem ter encontrado pouso. Esperou 7 dias e soltou a pomba novamente. Ela retornou com uma folha de oliveira fresca no bico. Gênesis 8, 11. Era o primeiro sinal verde de uma terra que voltava a viver. Mais 7 dias. A pomba não voltou. A terra estava pronta. E então a voz que havia ordenado a construção falou novamente. Sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8, 16. A porta abriu. Luz intensa entrou. Os animais saíram, espécie por espécie, dispersando-se pela terra nova. E Noé pisou no solo pela primeira vez em mais de um ano. Cheiro de terra molhada, ar puro, silêncio profundo sobre uma paisagem que estava sendo reescrita. A primeira coisa que ele fez não foi inspecionar os danos, não foi planejar onde construir sua casa, não foi celebrar a sobrevivência. A Bíblia diz que Noé ergueu um altar ao Senhor. Gênesis 8, 20. Ali, entre pedras e lama seca, no início de um mundo que ainda não sabia o que era, ele ofereceu um sacrifício. E Deus respondeu com uma promessa e um sinal. O arco-íris no céu. Nunca mais destruirei toda a vida com águas. Gênesis 9, 11. Uma aliança eterna colocada no horizonte, visível, colorida, lembrando a toda geração que viria depois que, mesmo no juízo mais severo,
Deus preserva um caminho. A arca não era apenas uma embarcação. Era madeira transformada em obediência. Era fé que tomou forma, centímetro por centímetro, tronco por tronco, ao longo de décadas de trabalho silencioso, enquanto o mundo ao redor ignorava tudo o que estava por vir. Noé não construiu porque viu a chuva. Construiu porque ouviu a voz. E essa diferença é o coração de toda a história. Porque a fé que salva não é a que reage quando o perigo aparece. É a que obedece muito antes de entender completamente o que está sendo pedido. Se essa história tocou algo dentro de você, se você sentiu o peso da obediência de Noé e a fidelidade de Deus em cada detalhe dessa narrativa, deixa o seu like agora. É um gesto simples, mas que ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sino. Todos os dias uma história como essa, narrada com profundidade, feita para quem quer mais do que um texto isolado. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Reconstruindo a História.